Matheus, além da situação envolvendo o minério, a gente sabe que a gente também está bastante exposto e dependente da questão do petróleo, né? Principalmente para puxar o índice Petro e Vale, os dois maiores pesos aqui do Ibovespa, permanecendo os maiores pesos, inclusive, depois da revisão da carteira teórica, agora setembro a dezembro. A grande questão esses movimentos de petróleo que têm acontecido no mundo, inclusive com até novas possibilidades de corte de produção, levantam algumas questões. Primeira, será que estão sinalizando esses cortes justamente para tentar subir o preço, que é mais o argumento utilizado por esses países produtores, ou talvez um outro lado, estão cortando produção porque não tem demanda, né? E aí acaba equilibrando essa demanda, mesmo subindo o preço, isso ainda tem esse componente aí da demanda que segue fraca. Como é que está essa percepção para o petróleo também? A gente tem visto toda essa movimentação, toda essa situação envolvendo esses países produtores de petróleo que acabam impactando também nas expectativas da Petrobras. E a Petrobras está até que desempenhando bem ao longo dos últimos meses, tem uma perspectiva bastante relevante, inclusive, por várias casas que têm feito análises. Como que é a sua visão sobre isso? Perfeito. O petróleo tem se sustentado em patamares elevados pela questão da oferta, como muito bem você colocou, né? Então, em especial, os cortes de produção da OPEP, as restrições de exportação por parte da Rússia, e até mais recentemente, com o noticiário dos últimos dias, em especial, com o furacão no Golfo do México, isso tudo impedindo produção e pressionando um pouco também a perspectiva de oferta. Estruturalmente, para os próximos anos, a gente já tinha uma visão construtiva pela ótica da oferta para os preços de petróleo. Agora, o grande desafio no curto prazo era a demanda. E os agentes exportadores de petróleo, como você bem colocou, têm respondido a essas percepções mais negativas de demanda, tanto de desaceleração dos países centrais pelo contracionismo monetário, como da China pela frustração do crescimento, com cortes de oferta. Então, cortes de produção de petróleo devem ser verificados ao longo dos próximos meses, nas próximas reuniões da OPEP+, né, da OPEP e seus aliados, e ajudando a sustentar esse preço em patamares elevados. E foi no piscar de olhos, hein? A gente estava em $70 o barril, 70 era uma marca importante, porque toda vez que encostava nesse nível, nesse patamar, a Arábia Saudita vinha e já falava em cortes de petróleo e, ao mesmo tempo, tinha um vetor de demanda importante aqui, que era a Casa Branca. A Casa Branca, nos $70 o barril, voltava a recompor reservas, que foram torradas no ano passado durante as midterms, vale dizer, para tentar baratear um pouco o preço dos combustíveis, que era um vetor de preocupação do governo dos Estados Unidos. Agora, o que a gente observa é que a gente veio muito rapidamente desses $70 para 85, ao passo que o mercado incorporava os cortes que já foram anunciados, mas que começaram a maturar sobre o mercado ao longo de julho e agosto, podendo se aprofundar em setembro, propriamente dito, e em outubro, na sequência, na extensão desses cortes de produção, que pode acontecer ao longo dos próximos meses, muito por conta da falta de perspectiva, neste momento, para a economia chinesa, enquanto não temos um pacote de estímulos mais amplos, como se tem anteriormente, e também com a expectativa de uma postergação da recessão dos Estados Unidos. Então, aquela demanda fragilizada por conta de uma recessão nos Estados Unidos foi postergada, porque a recessão propriamente dita, esperada por conta do aperto monetário, também foi postergada, provavelmente, para 2024. Se a gente voltar para o começo do ano, todo mundo esperava uma recessão dos Estados Unidos em 2023. Isso parece não estar acontecendo. Os dados de PIB da semana, inclusive, vão diametralmente oposto a esse conceito, né, esse entendimento de recessão este ano. Então, a gente postergou a recessão, deu uma maior sustentação à demanda, que era esperada ser fragilizada, e ao mesmo tempo a gente teve os cortes de oferta. Neste contexto, a gente deve ter uma manutenção desses patamares elevados, acima de $80 o barril para o petróleo, ao longo dos próximos meses, com certa facilidade, inclusive, dando possibilidade para elucubrarmos sobre posições internacionais e locais em oil and gas, né? Óleo e gás. Petrobras, em especial, tem uma questão de medo do mercado de intervenção política, como foi nos últimos dias, questão do reajuste dos combustíveis, né, que mesmo com reajuste tem defasagem, enfim. Então, é um pouco percepção do mercado que a Petrobras possa vir a ser usada como um veículo político, como já foi no passado. Foi um grande erro, todo mundo sabe disso, mas pode voltar a ser um veículo de intervenção política. Em sendo caso, ela vai carregar um desconto adicional por conta desse medo, até que a gente tenha uma perspectiva mais clara, que não deve acontecer, de menor intervenção do governo. Então, toda vez que tem esse tipo de noticiário, volatilidade, a ação vai sofrer. Ainda assim, ela sofreu muito no final do ano passado, então no ano ela ainda está apresentando bons ganhos, né, para os investidores que optaram por segurar o papel. Da Petrobras, a gente saiu das posições que nós tínhamos dela, justamente por esse receio
de intervenção, mas no setor a gente pode, eventualmente, ter um ou outro nome privado, com menos sensibilidade, até mesmo no ponto de vista internacional, que vai se beneficiar desses patamares mais elevados de petróleo, sim.